Bom dia, muito bom dia. Se você não me conhece, eu me chamo Luciana Tomichi, sou terapeuta predileta aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar de um assunto que incomoda, né? E esse assunto incomoda muita gente. A gente não gosta de admitir que sente coisa ruim, né? Mas hoje a gente vai falar de inveja. Então, se você tem algum tipo de resistência, eu te convido a ficar, porque vai ser bem interessante esse assunto, tá bom? Lembrando que o novo formato de consulta já está disponível no site, então se você quiser, vai lá e dá uma olhadinha, tá? Em vogataru.com. Ainda tem promoção de cursos e se você tiver interesse nos pacotes terapêuticos, você pode entrar em contato pelo WhatsApp que está no site, em vogataru.com, tá? Para os cursos e para os processos terapêuticos, você pode chamar no WhatsApp. O resto você encontra, o restante, né? As consultas você encontra lá no site, tá certo? Então, para começar a falar de inveja, eu quero primeiro trazer aqui um pequeno resumo de comparação, né? Semana passada a gente falou da raiz da comparação e ficou muito, eu espero ter deixado bem claro o quanto a comparação é um lugar mais racional, né? A comparação, a gente tende a olhar para fora, né? A se medir através do outro. Porém, quando a gente está num lugar de dor, essa medida sempre vai nos jogar para baixo. Então, lá no vídeo, se você ainda não assistiu, vá assistir, porque está bem interessante, onde eu trago dicas, inclusive, para você se regular nesse movimento, tá bom? Agora, enquanto a comparação ela te joga para fora, a inveja te joga para dentro, né? A inveja é um sentimento. Enquanto a comparação é mental, a inveja é mais emocional. Enquanto a comparação pergunta quem é o melhor, a inveja pergunta por que não eu? Mas lembre-se, quando a gente está na dor, a inveja vai fazer um por que não eu mais vitimizado, mais se jogando para baixo. E é aqui que a dor começa e é nesse assunto que nós vamos tocar hoje. Inveja está ligada à sombra. Aquilo que você inveja pode ser algo que você também é, mas você ainda não viveu. Então eu lembro perfeitamente na época que eu tinha salão, né, que eu trabalhava com cabelo. Uma vez eu fui trabalhar para um salão muito chique, num bairro muito nobre de Belo Horizonte, e eu tinha assim uma antipatia, né, porque a gente não gosta de assumir o que sente. E aí eu tinha uma antipatia da dona do salão porque ela era muito patricinha, né, ela era muito vaidosa. E esse era um lugar que eu sempre tive, mas ele estava bem maculado dentro de mim, estava bem restrito dentro de mim por conta de depressão pós-parto e processos que eu passei, que eu experimentei. Só que na época eu não tinha essa consciência e a única coisa que eu sentia pela coleguinha era antipatia. Inveja virou antipatia, né? Aquilo me incomodava porque de alguma forma eu fiquei de mal com a minha beleza, com a minha vaidade. Então aquilo me incomodava. Então perceba que para Jung a inveja está na sombra, esse lugar. Existe algo em você que está maculado, que você ainda não reconheceu, algo bom, tá? E que você normalmente vai ter inveja do coleguinha, né? Inveja é um tipo de dificuldade de admirar, né? A gente tem uma dificuldade de admirar o outro, muitas vezes porque quando entra muito na sombra a gente quer mal ao outro, né? Num lugar mais vingativo e quando não é esse o caso, a gente sente aquela admiração pelo outro, mas a gente não consegue de verdade admirar porque dói em nós de alguma forma, né? Então a inveja está sempre apontando para aquilo que você é. Então, se você admira a liberdade no outro, existe em você provavelmente uma liberdade e ainda está num processo de amadurecimento, né? E eu estou falando aqui para quem dói, tá? Para quem está amadurecido num ponto, você vai conseguir admirar tranquilamente o outro, né? Então, nossa, eu adoro aquela pessoa, ela tem uma liberdade maravilhosa, entende? Esse é um lugar de saudável. Esse é um lugar saudável. Agora, quando tá na dor, poxa, aquela pessoa é tão livre, né? Às vezes a gente olha e fica com um pesar, né? Poxa, aquela pessoa é tão corajosa, né? Queria eu ser assim. Mas você é. Você só não reconheceu ainda, mas você é. Então, Jung traz muito esse conceito, né? De a inveja tá na sua sombra, mas ela revela uma qualidade não atendida sua. Então, fique atento, atenta, para você começar a usar a inveja com mais
inteligência a partir de agora, a lidar com a inveja de uma maneira mais saudável a partir de agora. E esse é o ponto-chave da coisa, tá? Porque quando você não está consciente desse movimento e tá com alguma dor dentro de você, a inveja vai virar prova de desvalor, ao invés de virar direcionamento para você ir atrás daquilo que você é, de desenvolver suas qualidades, né? Para se tornar o que você gostaria de ser, né? O que no fundo você é, mas ainda não se reconheceu. E agora nós vamos fazer um pouquinho do conceito de Reich, né, para você entender a energia dentro de você, né? Dentro do corpo você carrega uma energia. Essa energia é aquele dia que você está animada, desanimada, está cheia de vontade de fazer as coisas, está com nada de vontade de fazer as coisas. Isso aí é a sua energia movimentando dentro de você, tá certo? Quando você sente inveja, existe uma contração dessa energia em algum lugar do seu corpo. E esse momento é o momento de você começar a reconhecer, entrar em contato com o seu corpo para entender em qual lugar o seu corpo contrai quando você sente inveja. É peito? É quadril? É diafragma? É garganta? Qual lugar se contrai? E nesse processo eu quero que você perceba, né? Eu quero porque é um desejo meu. Se você vai fazer, é problema seu, tá? Eu quero que você perceba o fluxo de energia internamente, porque, de acordo com Reich, a nossa energia, ela muitas vezes encontra uma parede, e aí a gente não consegue deixar fluir essa energia, né? E quando toda vez a energia encontra uma parede, esse movimento vira uma tensão acumulada no seu corpo. E quando isso vira tensão, a tensão não desaparece. Ela pode virar ironia, ela pode virar crítica, ela pode virar autoataque, que é muito pior. Mas o que eu quero deixar muito claro aqui para você é que sentir inveja não é pecado. É importante a gente normalizar esse sentimento. E normalizar aqui não é não fazer nada a respeito. É você admitir que sente, é não ter medo de admitir o que sente, para que você possa lidar com isso de uma forma mais consciente, mais inteligente, e a partir desse lugar amadurecer e resgatar o seu bem-estar. Porque eu sei que você está em busca disso também. Então eu quero deixar claro para você que a inveja não é um pecado. Inveja é um sinal. E o problema não está em sentir inveja, o problema está em não suportar, reconhecer o desejo que ela revela. Porque sem reconhecimento a inveja vira veneno. E com reconhecimento a inveja vira direção. Então fique atento, fique atenta, porque se a inveja aparece na sua vida com frequência, talvez não seja sobre o outro, talvez seja sobre uma parte sua pedindo espaço. Mas integrar sombra não é força de vontade, é processo. Lembre-se disso, tá? Seja gentil com você. E se você sente que esse tema está atravessando você, no ritual do pertencimento a gente vai trabalhar exatamente essa energia bloqueada e não no nível de explicação, como esse vídeo trouxe, mas no nível simbólico e corporal. Se você quiser participar, as inscrições já estão no site invogatarot.com, lembrando que são apenas 20 vagas, o primeiro lote é R$ 87. Então, se você quer garantir a sua vaga, basta entrar no site e garantir sua inscrição, tá bom? Um beijo no coração, muito obrigada pela presença. Se quiser, deixa aí um tipo de depoimento, eu vou gostar de saber. Se você quiser também, deixa algum tema que você tem interesse de conhecer mais, que aí eu posso programar para trazer aqui como conteúdo para vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença, mais uma vez, um beijo no coração, excelente dia e até a próxima.